E aqui eu tenho dúvida, porque com essa desvalorização do real pode vir um suspiro de inflação. E eu acho que o Banco Central não vai abrir mão. A briga da Faria Lima com o governo, é mais o governo com a Faria Lima, é insana, não tem razão. Porque se o governo souber aproveitar os inputs que recebe, ele ajeitava o rumo da coisa. Então a briga é ineficiente. Foi a mesma briga do cruzado com o mercado. Não adiantou nada, o plano fracassou e tinha tudo para fracassar. Agora é a mesma coisa. Não adianta brigar com o Banco Central, taxa de juros, o que o mercado está querendo. O mercado não tem vida própria. Ele está dentro de um complexo mundial. Então, se o mercado financeiro dos Estados Unidos mexe lá o traje de 10 anos, vai afetar aqui. Então não tem como o governo brigar com a Faria Lima. Mas você já vê então uma situação de crise mesmo? Nós estamos nela desde a Covid. Eu também fui um dos acidentados com Covid. Passou muito mal, não é? 100 dias internado. Mas a Covid deixou uma crise que a gente nunca viu. Porque está sendo uma crise que tem um tentáculo pelo mundo todo. Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria dos economistas, que é o seguinte: o mundo está descobrindo, ou nem descobriu ainda, escrevi até um artigo sobre isso, um decréscimo da população. Além do decréscimo da população, um envelhecimento da população. Então, como você tem mais gente acima de 60 anos do que menos de 18, todos os cálculos atuariais estão errados. Então, os fundos de pensão lá fora, fundo de pensão aqui, previdência, onde o governo interfere, como aqui a Europa, estão todos quebrados. O leste europeu, então, a situação é pior ainda. A Rússia. Então, o decréscimo populacional está sendo um problema, que a gente não sabe como lidar com isso. A população está envelhecendo e a gente também não sabe lidar com isso. Então, se você pegar, por exemplo, no que entrou em crise, loja Marisa. O que era a loja Marisa? Vendia lingerie. Com o envelhecimento, teve menos gente para comprar lingerie bem avançada. Aí ele bota moda. Mas, de novo, quem comprava lingerie era jovem e a moda também. E o jovem está diminuindo. Então, o mercado ainda não se apercebeu dessa mudança. Todo mundo achava que o mundo teria não sei quantos milhões de habitantes. A Rússia está com 1,2 filhos por mulher, então tem um decréscimo acentuado. E todo aquele... Até a China quer estimular o crescimento agora, né? A China já encarou o problema de frente, melhor do que todo a Europa e nós aqui. Porque o que ela fez? O limite de aposentadoria era 44 anos. Ela na caneta levou para 62. Enquanto a França, para levar de 60 para 61... Manifestações sucessivas. Né? Então, como é que resolve isso? Você não tem força de trabalho chegando. Então... Mas aí tem um mundo com outros imigrantes também, não é? Tem esse outro aspecto, que na verdade pode suprir mão de obra. Não, mas não tem imigrante. Só os Estados Unidos tem imigrante. Aceito pela sociedade. A tecnologia, ela não... Não resolve. Porque o mundo gira pela demanda. Se você não tem demanda e você continuou com a mesma oferta,
Quer dizer, por que essas empresas tiveram também RJ de varejo? Porque teve a crise do Covid, perdeu a linha de produção, ficou toda comprometida, o suppliers não aconteceu. Quando supera um pouco o Covid, todo mundo saiu produzindo o que dava, porque a demanda era tanta, saiu produzindo o que dava. Só que na ponta o consumidor não apareceu. Então, lojas americanas, Maria, ficaram super estocadas. Lá atrás era 2% a taxa de juros, dá para carregar qualquer estoque nessa situação. Então, era tranquilo. Só que não foi assim. Agora, os bancos centrais também tiveram de lidar com uma situação muito diferente e eles, em alguns pontos, perderam a mão. Porque eles tentaram estimular a retomada do crescimento econômico via taxas muito baixas, aí houve excesso de liquidez, aí começaram a subir os juros quando a inflação subiu também, e até hoje a gente vê eles com uma dificuldade enorme de calibragem. Porque, por exemplo, o mercado de trabalho recuperou nos Estados Unidos, recupera no Brasil, tem pressões inflacionárias, teve fatores geopolíticos, inclusive pesando agora, a questão do Oriente Médio pesando muito nesse último impulso aí do dólar. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o responsável da dificuldade dos bancos centrais, para mim, é o Grisman. Porque quando você teve o Volcker, o que o Volcker viu? A inflação estava caminhando para 15%. Ele levou a taxa de juros de 6 ou 7 que estava, levou para 21, parou a música e rapidamente se consertou. Os Estados Unidos cresceu consecutivamente, com pleno emprego, sem inflação, 40 anos. Então foi o efeito Volcker que fez isso. O Grisman veio com esse negócio, 0 para cá, 0,25 para lá. Isso daí, a meu ver, é como você rebocar um carro com uma corda. Até dar tração, demora, porque a corda vai ter que esticar. Só que você não percebe quando você está no limite para baixo para cima. Então você vai puxando. Se você passar, ela estoura. Quer dizer, você tem que fazer a tração coordenada com a corda. E essa filosofia Grisman, que irradiou para o mundo inteiro, faz isso. Quando você vê, já arrebentou a corda. Ou seja, desceu demais e subiu demais. Então, eu sou absolutamente contra essa cultura grispiniana, que está ramificada por todos os bancos centrais. E não encara a crise direto. Quer dizer, com a quebra nos Estados Unidos, lá em 2008, nós levamos 20 anos para consertar. Por causa disso. Porque você fica tentando dar água com açúcar. Água com açúcar não resolve para ninguém. Então, a meu ver, a crise é mais profunda do que os bancos centrais acham. Os bancos centrais não estão sabendo lidar, ainda estão com a cultura grispiniana, que não resolve. E a indústria também não percebeu essa mudança. Então está colocando muito produto que não precisa. Veja, os automóveis, todo mundo aumentou a produção de automóveis. Você vai em Pequim, tem 2.000 carros elétricos parados lá. Quer dizer, ninguém mais quer carro elétrico. Mas nós estamos na onda do carro elétrico. Então não adianta, não tem consumidor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente tem essa discussão a respeito do ativismo dos bancos centrais, se esse gradualismo, em alguns momentos, em outros, um certo ativismo maior. Acho que o que tinha de dilema lá da Covid era um dilema muito difícil, que era evitar uma grande depressão 2.0. Então, se o erro que você tivesse que escolher era o erro de errar por menos ou por mais, claramente, para se evitar um cenário caótico como aquele, não se sabia onde iria se parar em termos de saída da pandemia, chegada de vacina, etc. Você optou por errar por mais. A mesma coisa os governos, no que diz respeito à política fiscal.
Você citou a questão dos passivos escondidos, né? No inglês, os hidden liabilities, como os passivos atuariais. Esse, sem dúvida, é um problema que está pesando para todo mundo. Mas tem outros passivos que são bem explícitos, que é a própria dinâmica fiscal, que, diferentemente dos bancos centrais que retiraram o punchball, né? Pararam a música, os governos, alguns deles, não pararam.